Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Expressões aqui na FURB TV. Hoje a conversa é com o Roberto Rosbach, maestro titular e coordenador da orquestra da FURB. Ele está aqui para conversar com a gente sobre os 20 anos da orquestra da FURB e sobre o concerto comemorativo que acontece neste domingo, dia 26 de maio. Seja bem-vindo ao Expressões, professor. Então, eu gostaria de começar essa conversa, que tu contasse um pouquinho da tua história até chegar a ser maestro titular aqui da orquestra da FURB. Eu sei que você foi estudante de música aqui na universidade. Como é que foi esse processo? Então, eu fui estudante de música, do curso de música, basicamente da segunda turma. Estudei com a primeira também, mas basicamente com a segunda turma. E fui aluno do maestro Frank Graf, que criou a orquestra da FURB em 1999. E ele era uma pessoa muito bondosa, ele gostava muito de dar chances para algumas pessoas. Então, não só comigo, mas com outras pessoas, ele deu a oportunidade de nós regermos a orquestra em alguns momentos. E isso aconteceu a partir de 2008, quando ele pediu para que eu fizesse um trabalho somente com a orquestra de cordas. Foi quando nós criamos, há 11 anos atrás, a orquestra de cordas da FURB, em que eu passei a realizar um repertório mais específico para essa formação instrumental, que é o repertório barroco, que é uma coisa que eu estudo bastante. Então, eu comecei a reger em 2008 a orquestra de cordas e quando o maestro Frank Graf saiu da regência em 2010, então eu assumi a regência titular da orquestra e em 2012, então, também assumi a coordenação desse projeto de extensão, da qual a orquestra faz parte. E já falando do maestro Frank Graf, né, e da importância dele aqui para a FURB, para Blumenau, ele criou a orquestra em 1999, né? O que tu pode contar desse começo? O que tu presenciou? Porque você estava aqui na FURB também, né? Então, ele dizia sempre, a FURB precisa ter uma orquestra. Então, nós temos o curso de artes já com 46 anos na FURB e a música, então, presente dentro do curso de, na época, ainda artes visuais, né? E depois, bem mais tarde, o curso de música. Então, quando o curso de música se organizou, né? Iniciou o curso de música em 95, 96, 95, ele sempre dizia isso, ele era professor do curso e ele dizia, a FURB precisa ter uma orquestra. E em 99 isso foi uma realidade na gestão do professor Egon Schramm, do reitor Egon Schramm, que era muito sensível às artes também por causa da esposa dele, a professora Marilene Schramm, que era professora também do curso aqui na FURB e através de conversas e acertos entre eles então criaram esse conjunto, que no começo era um conjunto pequeno. E nessa trajetória, então, muitas pessoas passaram por essa orquestra, dentre eles alunos do curso de música, alunos da FURB, de outros cursos, muitos voluntários, né? Enfim, muitos estudantes e também alguns profissionais, porque a orquestra da FURB ela tem uma estrutura e que ela necessita de ter alguns instrumentistas profissionais que funcionam basicamente como monitores, que auxiliam os estudantes, os voluntários, aqueles que ainda estão num processo de formação musical e que estão aprendendo a tocar em grupo, em conjunto. Esses profissionais são extremamente importantes. Então, essa estrutura foi criada já em 99, né, com essa coisa de termos profissionais e voluntários e estudantes de música, né, bolsistas, inclusive, da universidade. Desde então até hoje, né, nós ainda temos essa estrutura funcionando dessa forma. E é assim que a orquestra da FURB pode ser uma realidade. E o que é preciso, né? Porque a gente não imagina, não passa pela cabeça
para montar uma orquestra, né? O que compõe ela, o que foi preciso fazer? Então, depende muito do repertório que nós vamos fazer, né? Dependendo também do instrumental que nós temos. Então, a orquestra da FURB, uma orquestra formada por instrumentos de corda, de sopros de madeira, sopros de metal e percussão. Nós temos representações de todos esses instrumentos, mas não temos todos os instrumentos. Isso significa que alguns tipos de repertório, alguns períodos da história da música não podem ser contemplados. Por exemplo, eu não posso fazer uma obra do século XIX que exige uma orquestração muito grande, muito densa. Nós necessitamos de determinados instrumentos, como oboé, fagote, várias trompas, que são instrumentos mais difíceis de se encontrar, pelo menos na nossa região aqui, que nós não dispomos desses instrumentos aqui. Então, nós somos obrigados a fazer adaptações. Essas adaptações estão em função para que a gente realmente conheça e possa realizar as obras. Eu faço muito isso. Eu e o meu colega Lenzi, nós fazemos muito essas adaptações para que a orquestra e os alunos e os integrantes tenham a oportunidade de tocar e conhecer determinados repertórios que talvez não serão realizados da forma original como o compositor pensou, mas dentro de um espaço educacional, dentro de um espaço como é a Orquestra da FURB, que na verdade é um grande laboratório de ensino musical, de aprendizagem musical, isso cabe, isso é possível. Então nós podemos realizar obras que talvez inicialmente não poderíamos realizar porque faltam instrumentos, mas fazemos algumas adaptações e aí essas obras são possíveis. Algumas obras realmente não são possíveis, porque exigem um efetivo maior. Né? Eu preciso de 4 trompas, 5 trompas, eu preciso de muito mais cordas, por exemplo, muito mais violinos, violoncelos, violas, que seriam necessários para determinadas obras. Então, não podemos fazer. Então, a nossa orquestra ela tem uma característica de uma orquestra clássica no sentido do período clássico da música, que é o repertório basicamente do século XVIII, início do século XIX. É o repertório que nós podemos fazer. Fazemos algumas coisas do repertório moderno, do repertório do século XX, mas com algumas ressalvas, né? Como eu falei, precisamos fazer muitas adaptações. Então, assim, temos também a possibilidade de fazer um repertório jazzístico com a Jazz Band, que é um segmento da grande orquestra. Fazemos o repertório específico barroco, que é um segmento, outro segmento, né, que é a orquestra de cordas, um segmento da grande orquestra. Então, assim a gente vai trabalhando esse repertório e possibilitando aos alunos para que eles tomem contato com esses repertórios e, consequentemente, o nosso público também pode, então, usufruir dessas obras. E como que você explicaria a influência do maestro Frank Graff até na tua instrução, na tua educação e a importância dele aqui para a FURB e para Blumenau? Então, o maestro Graff, como eu falei, ele era muito bondoso, ele gostava muito de possibilitar aos alunos dele as experiências musicais com grupos. Ele foi meu professor do curso de música, na disciplina, principalmente na disciplina de regência. Apesar de eu fazer já estudos fora da universidade também, anteriores, inclusive à universidade, ele foi o professor dessa disciplina, o incentivador, meu incentivador para que eu estivesse também à frente da orquestra. E a importância dele para o curso é muito grande, a importância dele para a FURB é muito grande, porque ele transitou não somente dentro do curso e dentro da própria orquestra, mas também em outros meios de comunicação dentro da FURB. Ele tinha o seu programa de rádio, ele tinha um programa de música clássica que ele apresentava um repertório com comentários diários, né? um programa diário, e também um outro programa que ele chegou a ter, que era de entrevistas, que era a Conversa Frank, né? Que usava o nome dele
para o nome do programa. Então, ele divulgava muito o curso e era um entusiasta também da música, né? Entusiasta das pessoas, para as pessoas. Todo mundo adorava ele e ele teve a sua marca muito importante na orquestra. A partir do momento que eu e o Lenzi assumimos, nós mudamos um pouquinho a direção de algumas coisas, obviamente. Cada maestro tem o seu jeito, sua maneira de trabalhar, a sua forma de ensaiar, de entender a música, né? Por isso que o maestro é um intérprete da obra, né? Ele interpreta de formas diferentes. Então, nós temos essas diferenças, levamos o trabalho para outras direções, obviamente. Mas muitas pessoas, a partir do incentivo dele, a partir da participação da orquestra, saíram daqui da FURB não somente com as seus conhecimentos adquiridos no curso, mas também os conhecimentos adquiridos dentro da própria orquestra. Nós temos ex-integrantes que são regentes de orquestra, são regentes de banda, são professores de música e também, inclusive, instrumentistas que estão em outros grupos, inclusive fora do país. Nós temos alunos, ex-integrantes da orquestra, que estão fazendo mestrado em performance nos Estados Unidos. Nós temos um exemplo que toca em outras orquestras do estado, até fora do estado também. Então, essa semente que o Graf plantou, ela germinou e muitos frutos apareceram a partir desse trabalho dele. Digamos, na minha mente vem que a orquestra é quase que como uma raiz, assim, com muitos braços alimentando, né? Porque cheguei a entrevistar alunos que participaram da orquestra. Teve um especial que ele me contou que a orquestra possibilitou ele a estar dando aula e compondo orquestras da região, em Jaraguá do Sul, e aí ele foi contando de toda essa oportunidade que ele pôde ter com a orquestra como aluno. E eu acho que muita gente também não percebe, né, esse poder, essa extensão da orquestra dentro da universidade, porque não é só a cultura, não é só a performance ali, tem um trabalho de pesquisa por trás, de ensino, né? E eu acho que você pode falar muito bem disso, né? Como que é essa parte da orquestra. Temos justamente isso, a gente entende a orquestra não só como a performance, como a produção artística, a produção musical, os concertos que as pessoas podem assistir e tudo mais, mas também é um grande laboratório de ensino e aprendizagem musical. Porque nós, tanto eu como o Lenzi, nós entendemos o ensaio como uma aula. Nós somos os maestros, mas nós também somos os professores. Muitas pessoas não teriam essa oportunidade de tocar em um grupo, porque o ensino de instrumento, muitas vezes, ele é muito solitário. Dependendo do instrumento, o aluno estuda na sua sala com o seu professor, talvez faça algum recital com piano, né, ou toque em algum conjunto de câmara, que é um conjunto menor, mas tocar num grupo grande, numa formação orquestral, que seja uma formação de orquestra de câmara ou orquestra sinfônica, como é o nosso caso também, é algo que nem sempre as pessoas têm a oportunidade. Além de também ter a possibilidade de realizarmos obras com solistas. Isso também já aconteceu muitas vezes. Nós temos obras que são concertos, que a gente chama de concertos. Por quê? Porque nós temos um solista e uma orquestra acompanhando. Então, aquele diálogo entre o solo e o tutti orquestral, em que esses solistas aprendem também a ser solistas. Então, eles estão lá, têm uma oportunidade de solar com uma orquestra acompanhando. Isso é muito raro. A maioria dos instrumentistas não tem essa oportunidade, especialmente no seu período de estudo, no seu período de aprendizado. Quando o solista chega num nível de performático alto, que ele pode ser um solista numa orquestra profissional, isso acontece mais rapidamente, mas ele não tem essa oportunidade muitas vezes de aprender a ser solista.
né? Então, já aconteceu várias vezes de os próprios integrantes da orquestra irem à frente da orquestra e ser solistas. Então, é um trabalho diferenciado. Então, é um grande laboratório de aprendizagem musical, e não poderia ser diferente, porque estamos dentro de uma universidade. É uma orquestra-escola, é um laboratório, né, de música. Então, eu entendo isso assim e não admito que se faça uma comparação com orquestras profissionais, porque apesar da orquestra ter profissionais dentro dela, nós não somos uma orquestra profissional. Eu faço um trabalho profissional com ela, mas a orquestra não é profissional e nós nem temos essa pretensão. Nós queremos continuar sendo uma orquestra que ensina as pessoas a tocar em grupo, fora todos os aprendizados de interação social, de integração. Se você toca com alguém, você precisa conviver com aquela pessoa do ponto de vista pessoal, do ponto de vista musical. Eu preciso afinar com essa pessoa. Eu preciso tocar a minha parte, mas a minha parte sozinha não vai fazer tudo. Eu preciso somar, eu preciso afinar com a pessoa que está lá na frente. Se eu sou flautista, eu preciso afinar com o primeiro violino lá na frente. Então, é um conjunto que precisa entrar numa conexão muito grande. Essa conexão é musical e essa conexão também é pessoal. Então, vira uma grande família. Né? Então, isso é um grupo. É um grupo, você lida com pessoas. Quando eu trabalho a disciplina de regência no curso de música, eu falo para os alunos, vocês não vão só lidar com a música. Vocês não vão lidar só com a técnica de regência, vocês vão lidar com várias outras questões de relacionamento humano, de você com eles, deles com você, entre eles, administrar conflitos que podem acontecer, né? Administrar dificuldades individuais de instrumentistas, assim como em coros também, em grupos corais também, em grupos vocais. Então, isso tudo são questões que são trabalhadas na disciplina de regência e que muitos dos que participam da orquestra podem observar isso in loco, né? Então, eu tenho alguns alunos atualmente que são da 7ª fase de música, que estão fazendo a disciplina de regência e que tocam na orquestra. Então, as coisas que eu falo em sala de aula, eles percebem que acontecem de fato na prática. Então, esse é o trabalho da Orquestra da FURB. E é importante destacar esse trabalho e divulgar, né? E acho que também se fazer um balanço da importância desde a criação até agora, a orquestra ela conta também a história da FURB, né? Então, eu não sei se você consegue fazer um balanço desde ela surgiu, desde que surgiu e desde desse momento de agora, o que você faz dessa orquestra? Assim? Eu acho que a nossa orquestra ela recomeça muitas vezes, porque chega um determinado momento, os alunos, alguns saem, se formam, não voltam, não retornam. Então, apesar da gente buscar fazer um trabalho contínuo e ela ter realmente crescido muito nos últimos tempos, o interesse por ela também tem sido grande, dado o número de voluntários que nós temos na orquestra. Nós temos um grande número, em torno de uns 15 voluntários, se não mais, 15 voluntários, pessoas que querem tocar conosco, inclusive ex-alunos, que não são mais bolsistas. Então, nós fazemos um trabalho contínuo nesse sentido, sim, porque tem pessoas que já se mantêm na orquestra há muito tempo e, ao mesmo tempo, nós temos essa trajetória, né, de que recomeça a cada ano, né, recomeça o trabalho. Às vezes a orquestra fica um pouco em baixa, daí ela renasce novamente. Estamos agora num momento muito bom dela. Em termos de número, inclusive, nós estamos com em torno de 40 integrantes na orquestra atualmente. E cada ano nós colocamos desafios de repertório. Esse ano, inclusive, como era um ano muito especial, porque estamos fazendo 20 anos esse ano, lançamos alguns desafios de repertório, algumas obras que são complexas para eles, são difíceis, né? Estamos chegando
aos concertos agora, comemorativos aos 20 anos, que são vários esse ano, e com desafios. Algumas obras que são bem difíceis, que eles precisam estudar, que precisam trazer estudadas de casa, senão as coisas não funcionam, né? Uhum. Então, assim, desafios são lançados anualmente, claro, sempre condizentes com o material humano que nós temos. Como eu falei, ele é rotativo, né? Uma orquestra escola, um coro de escola, né? Dentro de um ambiente educacional, ele muda, né? Ele muda, as figuras mudam, né? Não é que nem aquele grupo comunitário que se mantém anos a fio, né? Eu sou regente de coro também, eu tenho pessoas que cantam no meu coro há mais de 50 anos. Uhum. O coro de comunitário, de igreja que eu tenho, é um grupo que tem pessoas que cantam naquele coro há mais de 50 anos. Então, a experiência acumulada é muito grande, né? E muitos ex-integrantes, alguns voltam, e os que não voltam vão ter outras experiências fora daqui. E com certeza sempre lembram da orquestra com muito carinho, assim, com muito respeito pelo trabalho que se fez desde o maestro Frank Graff e agora nesses últimos 9 anos comigo e com o Lenzi à frente do grupo. Uhum. E professora, a gente está com o tempo acabando agora, mas eu queria que você fizesse um convite para o concerto que vai ter nesse domingo, dia 26, para o pessoal que está assistindo. Então, dia 26 agora, no domingo, no Teatro Carlos Gomes, às 19 horas, nós vamos realizar o nosso principal concerto comemorativo dos 20 anos da orquestra, mas por ser maio também o mês da FURB, os 55 anos da FURB, e estamos também numa parceria com a Prefeitura Municipal de Blumenau e a Fundação Cultural de Blumenau, inserindo também as comemorações dos 200 anos de nascimento do Dr. Blumenau. Uhum. Então, vamos realizar um concerto muito variado, com um repertório bastante eclético. Temos um convidado especial, que é um coro de câmara, com o qual eu trabalho. Chama-se o Coro de Câmara Vocal Consort Blumenauenses. É um coro de 16 vozes. Então, uma parte do repertório desse concerto, a primeira parte, será realizada com coro e orquestra, com obras sacras. E a segunda parte, então, repertório basicamente instrumental, dentre eles uma obra para 2 violinos, um concerto para 2 violinos e orquestra de cordas, e também uma grande obra de um compositor mexicano ao final do concerto. Então, convido a todos às 19 horas, no domingo, para o concerto comemorativo, principalmente dos 20 anos da orquestra, 55 anos da FURB e 200 anos do Dr. Blumenau. Às 19 horas, entrada franca, no Teatro Carlos Gomes, no domingo. Tá certo. Então, muito obrigada pela tua participação, né? E por esse balanço dos 20 anos da Orquestra da FURB, que é muito importante aqui para a nossa universidade. A gente vai encerrando Expressões de hoje. Obrigada pela sua presença, nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Siga-nos no canal do YouTube da FURB TV e também na página do Facebook. E até o próximo.